Muito bom dia novamente, seja bem-vindo, mais um dia extraordinário. Hoje, dia 3 de março de 2026, está entrando no ar o Conexão Prosperar Sem Errar. Mas antes de qualquer coisa, já se inscreva no meu canal, deixe o seu like, seus comentários e compartilhe essa live com seus amigos, em suas redes sociais, nos seus stories, seus status, enfim. Faz haver a proliferação orgânica daquilo que está para acontecer, que vai acontecer na sua vida, de bom, todos saberão por quê, tá certo? Estamos aqui no Conexão Prosperar Sem Errar com o propósito DVN, que são 365 dias de disciplina, 277 dias de vitória, 365 dias de nova mentalidade, com o método Está Escrito, a segunda fase do Está Escrito. E hoje nós iremos dar continuidade na literatura bíblica. Enfim, a gente fez a primeira fase do Está Escrito, os primeiros 40 dias deste ano. O 1º de janeiro fomos até dia 9 de fevereiro. Tivemos uma pausa, e é onde foi mostrado, além dessas pausas, muitos exemplos de que foi ocorridos, tanto na minha vida, exemplos que aconteceram na vida dos outros, dicas, informações. E nós tomamos uma atitude novamente. Vamos fazer novamente a segunda fase do Está Escrito. Pois bem, estamos agora, desde o dia 1º de março, com a segunda fase. Serão 40 dias. 40 dias está escrito. Eu espero que você venha tirar proveito 100% dessas aulas. Que essas aulas ela venha destravar sua mente, alicerçar a disciplina, para ter uma nova mentalidade, para alcançar a vitória. Porque não adianta nem eu, nem você lutar com a força do braço para alcançar os nossos objetivos se nós não tivermos a base. E quem é essa base? É Deus. A base espiritual é o início da transformação. Então, quando eu busco essa base, ela vem de maneira extraordinária. Ela vem para mudar o meu percurso, a minha rota. Ela vem para mudar a minha mentalidade. Ela vem para transformar a minha forma de pensar e de agir. É simples. Então, aí as pessoas tendem para se lançar para conhecer a Bíblia. Só que não é o fato de você conhecer a Bíblia. O fato é você ler a Bíblia, conhecer a palavra de Deus e se esforçar para praticar. Conhecer a palavra de Deus é como você pegar um livro de história e descobrir eventos que aconteceu no mundo e falar, eu conheço porque eu li sobre isso. Eu sei qual época que foi que inventou a primeira lâmpada elétrica. Mas o fato não é só esse conhecimento somente. O fundamento de tudo isso é saber quem deu a inteligência para aquele homem inventar aquela lâmpada. E o porquê que aquele homem, inventando aquela lâmpada, mesmo com vários erros, várias tentativas, que não deu certo, mas chegou um dia certo, a tentativa se consolidou. Foi produzida de maneira sólida e deu certo. Então, essa é a base. E a prosperidade também, pessoal, ela é relacionada a isso,
a palavra de Deus. Eu estava vendo uma história bíblica, né? Uma história bíblica, a qual eu não sabia, eu não entendi sobre isso, sabe? Mas a gente procura ler, a gente procura entender muita coisa. E analisando os fatos, a gente vai para a palavra daqui a pouco. Mas eu quero voltar um pouquinho para você, despertar dentro de você uma inteligência que você tem. Eu tenho essa inteligência e você também tem essa inteligência. Essa inteligência, ela produz dentro de você informações na prática. Quando você tende a ler, tende a se envolver com o que está para acontecer. Veja bem, a Bíblia nos relata que teve um evento onde um homem, ele queria fazer uma torre para chegar até os céus. Só que, para ele fazer esta torre e chegar até os céus, ele precisaria de pessoas, de mão de obra. Ele era um rei. Só que ele precisava de uma mão de obra barata. E o que fazer? Como fazer? Onde houve o rei da Babilônia. Estou falando do rei da Babilônia. Eu esqueci o nome dele. Nildor, acho que é isso, mas eu não estou lembrado se é isso mesmo. Então, ele foi o primeiro homem a dominar sobre os homens. Tá pegando o que eu estou dizendo para você? Ele foi o primeiro homem a dominar sobre os homens. Então, um domínio que não foi celestial. Um domínio humano. Um domínio de poder. Foi o primeiro homem a algemar alguém e escravizar. O que eu quero chegar e onde eu quero chegar nisso aí? A proporção que vai ser falado hoje, vamos falar sobre isso. O poder sobre os homens é um poder babilônico, é um poder carnal, é um poder maligno. Deus não fez o homem para dominar os homens. Não está escrito isso. Deus, ele não fez o homem. Deus criou o homem de si para dominar a criação de Deus. O que era a criação de Deus? Os animais, os peixes, mamíferos, suínos, enfim, todos os animais, até o inseto. Então, entenda o que eu quero dizer para você. Deus, ele criou o homem, ele falou, criamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ele não falou, façamos o homem. Não, ele criou. Então, existe uma diferença em fazer e criar. Fazer, você pega ali, vou fazer uma parede. Você pegou os tijolos, você misturou a areia com o cimento, água, e fez uma massa e rejuntou todos os tijolos. Então você fez uma parede. Mas você não criou uma parede, porque você não criou a areia, nem o cimento, nem o tijolo. Você está entendendo a diferença? Quando você faz algo é porque já tem um insumo, já tem algo, a matéria-prima. Mas quando você cria a matéria-prima.
Por isso que tem um ditado popular que as pessoas falam, né? Pai, como é que é? Mãe não é o que, pai não é o que faz, é o que cria. E hoje eu entendo esse ditado popular. Ah, mas precisou de um homem e de uma mulher se manterem, né? Manter uma relação entre os dois para nascer uma criança. Tudo bem. Eles fizeram uma criança. Eles ali, o gene de um com o outro, e ovulou e fizeram, e se tornou um feto com o tempo da mulher e nasceu uma criança. Mas agora como se cria essa criança? Você está entendendo aonde eu quero chegar? A palavra é muito mais profunda do que você e eu imaginam. E se a gente mergulhar na palavra de Deus, a gente vai começar a entender contextos, o imaginário que ninguém consegue explicar. Você vê que os cientistas em geral, até um certo tempo, eles não acreditavam em Deus. Eles não acreditavam que Deus tinha feito, criou o mundo, criou o ser humano, mas não. Os cientistas acreditaram assim, era um pó do espaço e foi se formando com moléculas e bilhões e trilhões de anos atrás, luz. E nisso aí teve a primeira que vieram os dinossauros e tal, e caiu uma estrela. Tudo criação. Deus criou tudo. Ele fez, criou. Mas ele não fez. Qual que é a diferença do fazer e criar? A palavra. Deus fez a luz com o quê? Com o que ele criou, a palavra. Ele falou, haja luz, e houve luz. Ele não criou a luz. Ele falou, não, vamos pegar esse aqui, pôr aqui, vamos montar e tal. Não, agora esse aqui é a luz. Ele não fez a luz, ele só falou, haja luz, e houve luz. Então ele criou a luz com a palavra. Haja firmamento, houve firmamento. Ele não pegou, pega esse aqui para cá, uma porção. Não, ele haja firmamento, e houve firmamento. Terra e água. Então, a palavra, não somente a palavra de Deus, mas a palavra que você pronuncia, pode-se criar coisas boas e coisas ruins, coisas santas e coisas malditas. Enfim, o que falamos tem consequências, tanto na própria vida, como na vida daqueles que escutam. Então preste bastante atenção com o que você fala. Não fale ao vento de qualquer maneira. Pensa primeiro, antes de falar de alguma pessoa, antes de criticar, antes de julgar. Pensa primeiro, antes de falar suas conclusões. Porque quando você pensa, você não é Deus. Mas quando você pensa, você está fazendo um papel de uma pessoa inteligente. E pessoa inteligente é qual Deus criou. Uma obra-prima dele. Ele criou o ser humano, pessoal, para que o ser humano seja inteligente. Quando o homem deixa de ser inteligente, ele afasta de Deus. Ele afasta de Deus. Quando a pessoa está próxima a Deus, ele permite que Deus governe os pensamentos dele. Está me entendendo o que eu quero dizer? Telvis,
Eu já tenho 70, 80 anos, 50. Sou bem vivido, já tenho até neto, bisneto. Eu não concordo com isso que você está falando. Eu até compreendo a sua maneira de expressar. Por quê? Porque você não teve a oportunidade de aprender o que eu tenho aprendido. Não porque eu sou melhor que você, porque eu tenho mais tempo. Você aproveitou o seu tempo de maneira errada. Ao invés de você pegar o tempo, eu estou falando com você, senhora, senhor de 60, 70, 80 anos. Estou falando com vocês mesmo, pessoas de mais idade. Você tinha o tempo para conhecer a Deus, para pegar a palavra de Deus e ler. Mas você aproveitou o seu tempo na sua juventude, na sua adolescência, de ir para festas, noitadas, de fazer suas viagens, né? De trabalhar em excessivo, de ser ganancioso, desejar as coisas demais. Você teve a oportunidade na sua vida de fazer uma aplicação espiritual, mas você preferiu ser conforme todo mundo fala. Eu sou cristão, eu sou domingueiro, eu vou na igreja só domingo, na missa. E olhe lá, porque eu não tenho tempo, a semana toda eu trabalho. Esse aí é o problema. Ah, mas se eu não trabalhar, ninguém come em casa. Se eu não trabalhar, eu sou mandado embora. Pois é. Se você trabalhar numa empresa, você entra às 8, né? Há aqueles empregos que você entra às 7. E quem entra às 7 sai mais cedo. Sai ali do serviço 5 horas, 4h30. E quem entra às 8 sai às 18, sai às 17 horas, né? Tem igrejas aí, pessoal. Não igreja. Não vou colocar igreja, não. Para depois não falar que eu estou induzindo você a ser um crente, um cristão. Não. Mas o tempo ali, ó, que você acabou, o horário do almoço, tem 1 hora, 2 horas de almoço. Você acaba de almoçar e... Nossa, comi igual um boi. Eu quero dormir o soninho. É certo. Por que você não tem a Bíblia ali, ó, perto de você? 5 minutos após o almoço, 10 minutos, você lê um versículo e fazer uma reflexão. Você tinha essas oportunidades. Estou falando com você, senhor e senhora de idade, que hoje está na velhice, não é verdade? Hoje você acredita mais nesses acontecimentos e você vê que você poderia ter aproveitado mais. O conhecimento que vocês têm hoje da palavra de Deus, vocês falam assim, se eu tivesse a oportunidade de botar minha juventude e pôr em prática o que eu sei hoje. A maioria dos velhos faz isso. Eu já vivi demais. Se eu tivesse a oportunidade. Alguns falam, já passou. Realmente, já passou. Não podemos falar, se eu tivesse a oportunidade. Mas você teve a oportunidade, você simplesmente ignorou. Como muitos fazem, como eu já fiz, tá? E eu parei a tempo de jogar essas oportunidades fora. Eu parei a tempo. Eu parei de esquivar das oportunidades que eu tinha. Eu parei de olhar assim, eu tenho um tempo demais, mas o tempo é curto, meu tempo é precioso, eu tenho que trabalhar, tempo é dinheiro, né? Esse aí é o que a pessoa fala, olha, a coisa mais valorosa que eu tenho hoje não é o dinheiro, é o tempo. Porque o tempo você se faz muita coisa. Realmente, eu até concordo com esse tipo de pensamento que a pessoa pensa, sabe? O tempo é dinheiro, o tempo é precioso, o tempo é isso. Mas você tem que pegar esse tempo e aproveitar a palavra de Deus. Pessoal, vai chegar um momento, já está chegando esse momento, que esse tempo a qual tanto você almeja tanto, não vai existir.
Escuta o que eu estou te falando. Vai chegar um momento que esse tempo tão privilegiado de você sentar e ler a palavra de Deus vai deixar de existir. Está chegando esse momento. E não está vindo devagar, não está vindo a cavalo, viu? Você que não abriu os olhos ainda. Estou falando com você, vovô e vovó. Vocês tiveram a oportunidade um dia de cativar os seus tempos, o tempo de vocês na juventude, de mergulhar na palavra de Deus. Mas vocês achavam que não era necessário, não era prioridade. E hoje vocês veem que é prioridade. Você vê que hoje a nossa maior prioridade não é tanto o dinheiro, o poder. A nossa maior prioridade é a salvação. Telvis, pelo amor de Deus, o que tem a ver salvação com prosperidade? Tem tudo, meu amigo. Tem tudo a ver. A sua prosperidade depende da sua salvação. Eu estou te falando que a sua prosperidade, a minha prosperidade, depende da nossa salvação. Mas eu não estou preso, eu não estou perdido, eu não estou esquecido. Pessoal, eu estou falando da salvação da alma. Não, talvez eu não acredito nisso. Eu não acredito, lá vem você falar de alma. Olha, eu acredito em reencarnação. Eu acredito que morreu, acabou. Olha, pense o que você quiser pensar, eu respeito. Mas dentro de você existe a alma, eu sei que existe uma alma. E por sua culpa, por sua ignorância, ela vai sofrer. Ela grita dentro de você para você fazer as coisas erradas e você vai lá e obedece. Ela grita dentro de você para você trair, para você se corromper e você obedece. Ela grita dentro de você para você odiar, ter mágoa, matar, roubar e você obedece. E por quê? Porque você ouve mais o seu coração. A alma, pessoal, ela não está aqui na cabeça. Não. A alma é muito além do que o seu cérebro. Ela obedece o que você pensa, o que você fala. Vamos materializar algo. O cérebro funciona e o coração também funciona. Quantos casos que você vê? A pessoa está em estado gravíssimo, no leito de morte, correndo risco de morte. E o médico manda chamar os familiares e fala, olha, o cérebro já parou, mas o coração não. Enquanto o coração não parar, a gente não pode desligar os aparelhos. Então, só por um milagre. Então, você entendeu? Meu amigo, enquanto o cérebro está funcionando, você está pensando, você está tendo inteligência, você está tendo oportunidade de tomar decisões certas ou ruins. Você está movimentando, você está mandando frequências energéticas, elétricas para todos os membros do corpo. Mas a partir do momento que o cérebro morreu, vai ficar só o coração às vezes. Aí a alma vai ficar gritando,
tira-me daqui, mas não tem jeito, o cérebro não pensa mais. Então quando o espírito está aqui, que te faz pensar, o espírito, a inteligência, se você pensar bem, amadurece sua cabeça aí. A alma é o sentimento, é o coração. Então, tem uma passagem bíblica que eu sempre falo. Como penseis, sucede, como determineis, efetue. Então, como penseis, imagina, como determineis, tomo posse. Então, se eu penso, vem para o coração e eu falo. Então, o que eu penso vem para a alma e as coisas acontecem. Então, quando está no médico, mas quantos casos que o coração parou e o cérebro está maquinando, trabalhando. Mas é tarde. Ele vai entrar em colapso, porque o sangue não vai circular na cabeça. Entra coálogos e já era. Você está entendendo o que eu quero dizer para você? Enquanto você não sair dessa caixinha que você está, imaginária, achando que morreu, acabou, que a gente está passando aqui, eu errei, depois eu me reencarno. Enquanto eu estiver nesse mundo, meu querido, amadurece. Eu respeito as religiões, mas entendo o contexto, que é muito mais além disso. É muito mais além disso. A salvação não é uma coisa imaginária. A salvação é algo concreto, é algo real. A salvação é algo real. É algo que está nas tuas mãos. É algo que, se você perder, já era. É algo que, se você perder, é uma oportunidade. Por isso que hoje eu estava falando assim, ou estou falando das pessoas idosas. Se você tivesse a oportunidade de voltar lá atrás e pegar aqueles momentos que você teve e mergulhar na palavra de Deus. Telvis, então, para mim não tem chance? Tem. Quando se trata em salvação, até no último momento de respirar, no último momento de vida seu, Deus te dá a oportunidade de arrependimento para você se consertar. Nunca é tarde, pessoal. Você pode ter 80, 90, 100, 70, 60, 40. Nunca é tarde para começar. Então comece agora. Se você não começou há tempos, é tempo de começar. É tempo de buscar essa transformação de vida. Busque essa transformação de pensamento. Você pode mudar. Você pode ser transformado seu pensamento quando você permitir. Quando você liberar dentro de você uma coisa extraordinária que chama fé. Então, quando se trata de o poder humano sobre homem, dominando homens, a gente vê que isso aí é uma doutrina babilônica. É um poder humano, é um poder babilônico. Não tem nada a ver com o celestial. Quando você é dominado por homens, pelo poder, pelo sistema, isso é um domínio humano, corruptível. Não vai te levar a lugar nenhum. Você pode ter dinheiro, você vai ter uma qualidade de vida, né? Uma qualidade de vida, você vai ter dinheiro, você vai ter riqueza, né? Você vai ter carros, vai ter mulheres, bebidas, drogas, enfim. Você vai ter uma libertinagem, não vai ter a liberdade. Você vai ter a liberdade e libertinagem, tudo junto.
mas você não vai ser próspero. Deus me conta, se eu tenho isso tudo, não sou próspero. Prosperidade, a base da prosperidade é quando você tem uma comunhão com Deus, pessoal. Aquele te dá e não tira de você. Mas o mundo, quando você quer, ele toma de você. Ele te arranca, sem falar nada. Ele chega chegando e arrancando. Deus não. Quando você tem, ele te dá a cabeça para pensar, administrar o que você tem. E você procura ter o entendimento. Você permite ter o entendimento, ser dirigido por Deus. Quando, eu vou falar novamente, tá? Que eu falei nas lives passadas. Quando você permite que Deus governe a sua mente, você governa a sua vida. Quando você permite que Deus governe os seus pensamentos, você vai ter um bom governo na sua casa. Você vai governar esse casamento, show de bola. Você vai governar a sua vida financeira legal. Você vai ser um bom administrador, um bom pai, um bom marido, um bom patrão, um bom funcionário. Mas por quê? Porque Deus dirige o seu pensamento, a sua ideia. Você dá mais credibilidade a Deus do que o seu amigo, colega de trabalho, que é falho igual você. Então você já tem essa noção. Mas eu vou mostrar aqui para você algo de novo. A gente está falando sobre isso. Que você vai entender. Olha só, ontem nós estava lendo, eu fui a mais fundo e eu leio de novo hoje, falando aqui, ó. Olha como o poder humano pode cegar uma pessoa. Se ele não tiver uma comunhão com Deus. Mas quando a pessoa ela é espiritual, ela permite Deus governar os pensamentos dela. Olha a atitude do camarada aqui, olha o rolê. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe, se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece com o teu pé em alguma pedra. Aqui está falando sobre a tentação do Senhor Jesus. Nós falávamos isso semana passada. Começamos a falar isso ontem. Eu falei esse texto todo de ontem e eu estou lendo de novo. Aqui está mostrando, disse, né? Se és filho de Deus. Você já viu aquele questionamento? Pô, cara, você não é mecânico? Por que você arrumou seu carro? Você não é um evangélico? Por que sua vida está destruída? Você não é católico? Você não vai na missa domingo? Por que seu casamento está assim? Olha só como o mundo, como o domínio humano quer dominar as coisas de Deus. Olha o absurdo que a pessoa fala para um convertido, para uma pessoa cristã, autêntica. Até hoje, mas ele não entende, tudo bem, ele não entende. Mas precisava ele falar? Mas se ele falou é porque é o seguinte, ele está passando por um processo de limpeza. Sabe lá se está querendo ser limpo ou não. Mas se você quer ver que a pessoa está ali meses, anos e continua a mesma coisa, ela não está para querer limpar a cabeça, ela está ali para preencher um lugar vazio. Porque quando a pessoa muda autêntico, ele muda rápido, ele passar de dias já quer mudar. Ele falou que, olha, a pessoa quando te julga, a pessoa quando te fala, olha, mas se não é isso, por que você está passando por isso? Por que isso? Por que aquilo? Presta atenção. Ela está pegando a função do diabo. Ela está falando assim, diabo, sai daqui, deixa eu trabalhar. Isso não é verdade. E disse, então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. Então tá, eu não vou estar lá em cima.
Então eu vou, nossa, o Theus ali tá com problema no casamento. Pera aí, deixa eu pegar ele, né? E vou levar ele ali no lugar que tem prostíbulo. Tá ouvindo? Tá pegando, né? E vai falar pra mim: se não é filho de Deus, se não é crente, anda com essas mulheres aqui. Que você fala, que a Bíblia fala lá que se você dá ordem, essas mulheres nem chegam perto de você, se não é santo. Olha a ignorância dessa pessoa. E tem muita gente assim. Eu tô dando um exemplo. É a mesma coisa a pessoa que usa droga. Mas se não é crente, se não é evangélico, se não é católico, se não é cristão, se não quer ser o certinho com Deus, vai ali, ó. O cara às vezes acabou de ser liberto daquelas drogas tudinho, o cara quer reconstruir a vida dele de novo. Tudo bem, tem que ir lá resgatar. Vai lá ganhar aquela alma para Jesus. Porque nada vai acontecer de errado com você, porque está escrito que Deus vai te proteger. E usa a palavra de Deus ainda para falar. Aí a pessoa, ela sem inteligência, vai lá e faz e cai. Por isso que a pessoa, quando ela se liberta por completo. Ela pode ir em qualquer lugar, Deus não vai deixar ela cair. Mas quando um homem, um ser humano, domina a mente do outro, acontece a queda. Ele não precisava de ninguém falar para ele. Se ele for lá, por não, vou ali que eu conheço fulano, que é usuário, eu vou tentar resgatar ele das drogas, para ele se... Eu mudei, eu vou lá. De boa, Deus é contigo, vai te fortalecer, Deus vai te dar força. Oi Felipe, bom dia, com alegria, tudo bem meu irmão? Deus abençoe, tá? Então, muito obrigado por estar passando aqui, tá Felipe? Então, a pessoa vai pela intencionalidade espiritual. É diferente de uma pessoa induzi-la, ela ir lá. Que a maioria das vezes é assim. Eu induzo as pessoas no erro. O ser humano é assim. Quando a pessoa induz aos outros nos erros, é uma pessoa totalmente sobre o domínio babilônico. Um domínio terreno. Não tem domínio celestial. Mas ela está dentro da igreja, Thelvis. Ela está ali, tá, mas ela está ali só para ocupar um espaço. Ela não está ali por querer mudar. Deus, e eu vou afastar essa pessoa, tem que tirar a igreja? Não. Ora por ela. Tenha olhos de misericórdia por ela. Veja a sua vida. Veja a vida dele. E olha mais. E disse, vamos voltar ao raciocínio. E disse, se tu és filho de Deus, lança daqui para baixo. Então, ou seja, se não é filho de Deus, você não está na igreja. Então pode ir lá, rapaz. Não vai acontecer nada com você não. Né? Está escrito que os teus anjos darão ordem ao seu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropece com o teu pé em nenhuma alguma pedra. Então, ou seja, pode ir lá, eu garanto que você não vai cair. Que isso, rapaz, você é ser humano. Carne e osso, você é sujeito homem, sujeito mulher, você pode cair sim, porque o que você está sendo induzido por outro ser humano. Lembra que eu te falei? O primeiro rei, a primeira pessoa que escravizou o ser humano foi o efeito babilônico. O primeiro poder de escravidão. Quando você permite essa pessoa falar e entrar dentro de você e você age, você está permitindo o reinado babilônico entrar dentro de você, mesmo você dentro da igreja. Por isso que muitos que estão dentro da igreja, com o tempo, se afastam. Por isso que muitos que procuram se converter, se afastam com o tempo. Por quê? Porque o reino babilônico está dentro dela. E ela não consegue detectar. Lembra, vovô, vovó, vocês mais antigos aí, ó. Vocês tinham a oportunidade de se consertar e não consertaram. Às vezes estão numa velhice, uma aposentadoria boa, né? Ganham muito dinheiro na aposentadoria. Mas não são prósperos, porque
70% do dinheiro que vocês recebem é para comprar remédio. É dinheiro para passar para dentro, para pagar os traficantes. Vocês vivem com pouco. Vocês vivem à míngua. Seus netos, seus filhos, tudo saudável, mas você quer pagar a conta deles ainda. Trata como criança. Eu sei que existe o amor de pai, o amor de mãe para com as pessoas. Mas isso não pode estar acima de Deus. Entenda isso. Antes de você tomar uma decisão, você tem que pensar. Tem muitos idosos que têm uma vida plena, que têm uma atividade, têm 90, 80 anos e estão ali, não são doentes, mas pensam antes de tomar atitude. Eles pensam, eles não agem com a força do impulso, da emoção, do calor. Não, eles pensam, eles não deixam a alma falar mais alto. Ele deixa a mente falar mais rápido. E quando a mente fala mais rápido, ela é objetiva. É uma permissão que ele deixa Deus agir. Então vai ouvindo. Vai ouvindo, porque é muito forte o que eu estou te falando. Aí Jesus, guiado pelo Espírito Santo, o próprio Deus. Oi, Adriel, bom dia com alegria, seja bem-vindo, tá bom? Deus abençoe. Disse, também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. É aí que está a chave, pessoal. Como que eu posso ser cristão? Como que eu posso ser um católico, um crente? Como que eu posso ser um líder religioso? Sendo que eu permito a emoção falar mais alto. Sendo que eu permito o homem me dominar. Porque o primeiro homem que dominou o outro homem foi um rei babilônico. Ele viu o poder que ele tinha de escravizar um ser humano. Então aquele ali é um reinado humano, não é um reinado celestial. Eu prefiro ser escravo de Jesus, porque é espírito, do que ser escravo de homens que é carnal, corrupto, pecadores. Igual eu, igual você. Aqui Jesus deu na lata do Satanás. Ó, você está vindo com tanta proposta aqui para mim, meu querido, mas presta atenção. Quem me domina é o Pai. Não é essas coisas da terra, não. Se essas coisas da terra te dominar, o Pai não domina você não, meu querido. Tá me entendendo? Tá pegando a visão? Quem tá acompanhando, foram os primeiros 40 dias do ano. Foi até dia 9 de janeiro. Nós tivemos uma pausa falando sobre outros relacionamentos de gestões financeiras. E agora começamos de 1º de março, domingo. A segunda fase do Está Escrito. Vai ter 40 dias Bíblia. 40 dias de explicação. Cada dia uma martelada. Para quê? Para te disciplinar e me disciplinar. Para que você e eu venhamos ter uma nova mentalidade. Vai ser difícil? Como vai ser difícil? Porque hoje eu pensei que eu não ia acordar. Mas eu pensei. Eu lembrei, acordei, eu abri os olhos e falei assim, pô, eu tenho um compromisso, não é com o pessoal da live. Eu tenho um compromisso com o Senhor, Deus, porque esse é o meu propósito. O propósito é abrir a minha mente, é abrir a mente das pessoas, é ajudar quem está fraco, é me ajudar quando eu estou fraco. E você acha que fraqueza não bate na minha porta? Você acha que eu sou forte? Você acha que eu sou bambambam, super-homem? Eu sou pior que você, meu querido. Eu como, eu durmo, eu bebo água, eu descanso. Erro tentando acertar igual você. Ah, mas você conhece muito da palavra de Deus. Eu conheço, não. Tem gente que conhece muito mais do que eu. Tem pessoas que são mais superiores do que na literatura do que eu. Eu não conheço quase nada da palavra. Olha que eu já li a Bíblia 4 vezes. Tem gente que leu a palavra de Deus, sabe até onde está o versículo, o capítulo, tudo, mas não pratica. Está sobre domínio babilônico. Está no domínio da inteligência humana. Eu tenho que conhecer a palavra de Deus, porque se me perguntar o Senhor está escrito. Não é isso, não. Você conhecer a palavra de Deus e praticar é domínio celestial. Mas você conhecer a palavra de Deus e fazer é o domínio humano. Entenda. Domínio celestial é praticar. Deus fez um mundo
com a palavra. Deus criou o homem. Ele não fala assim, ó, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ele pronunciou, ele criou a criação. Ele não falou, vamos pegar aqui, pegar esse aqui, trazer pra cá e montar. Opa, esse aqui é o bracinho, igual a massinha. Criança pega a massinha, vamos fazer aqui um bonequinho de massinha. Deus não fez isso não, meu querido. Deus já tinha a mente dele. Falou assim, não, olha, o cara vai ser menor que nós, pô. Ele vai ter a inteligência menor que a gente. Ele só não vai poder voar, né? É demais. Que Lúcifer, já, por ser anjo, queria usurpar meu trono. Vamos fazer então, vamos formar um homem então, semelhante a nós. Menor que nós, um pouquinho, ó. Cara, é um grãozinho. Nós somos menor que Deus um pouquinho. E foi a melhor criação que o Pai fez. Por quê? Ele chegou em nós e falou assim, ó, você tem domínio sobre tudo, tá? Olha, tudo. Toda a criação que ele fez. Não falou, você tem domínio sobre os homens, não. Ele falou, você tem domínio sobre tudo. Então, ele deu o nome de peixe, peixe, leão, de leão, girafa, então ele tinha um domínio. Vivia em harmonia. Mas quando o cara lá, o rolê, entre ele e a mulher dele, sem inteligência, os dois burros, ele não pensou. Pô, os dois andavam com Deus, cara. Todo dia. Mas não pensou. Não, vai aqui, ó, comeu fruta aqui, não aconteceu nada comigo, Adão. Aí, ó, tô vivinha. Ele foi lá e desobedeceu. Depois que ele desobedeceu, pô, aí veio esse transtorno na nossa vida. Aí entrou o pecado, entrou a destruição. O homem foi feito, ele foi criado para nunca morrer, pessoal. Entenda. Não existia morte. A criação de Deus, não existia morte. Você pode perceber, olha para você ver. Quando você pega uma árvore e tira da terra, se desconecta do núcleo da terra, ela morre. Por quê? Porque ela desligou do pivô da criação de Deus, que é a terra. Obviamente ela vai morrer. Quando você tira um peixe da água, ele morre, porque saiu do habitat dele. Então, ou seja, você desligou ele. Desligou ele ali da água. E o homem? Se tira da terra, morre? Pensa aí. Destrava sua mente. Ah, mas do pó, veio do barro, do pó morreu, vai voltar ao pó. Aquele discurso, que aquela palavra que está na Bíblia lá, né? Certo? Quando que o homem morre? É quando nós desligamos da criação de Deus. Ou seja, quando nós desligamos da onde? Da palavra de Deus. Quando nós desligamos da palavra de Deus, nós morremos. Ah, mas eu estou vivo. Você não entendeu ainda não? Compreendeu não, meu querido? Você morre da fonte. Você se desliga da fonte, assim como a árvore desligou da fonte da terra. Tirou o peixe, desligou da fonte da terra. Você desliga da fonte da terra, que é Deus. E Jesus estava dando uma taca no diabo aqui, que você não tem noção. Eu vou ler novamente. Então o diabo o transportou à cidade santa, ou seja, esse lugar santo, dentro da igreja, né? Vou dar exemplo, não vou falar Israel, igreja. E colocou sobre o pináculo. Pensa em entrar na igreja, você está lá no telhado. Você está lá no telhado. Te colocou lá. E diz, se tu és filho de Deus, lança-te aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito e tornará-te-ão nas mãos para que nunca tropece com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus. Agora é a resposta. Também está escrito, Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus. Aleluia. Acabou. Sabe? Está num caminho, numa jornada. Num caminho. Você está vendo o alvo lá na frente. Aí começa a ter coisas para tirar a tua atenção. E você fraco, sem comunhão com Deus, está na igreja. 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos. Mas está sem comunhão. Você começa a olhar para o lado. Lembra de Pedro? Estava com Jesus, andava com Jesus e
todo lugar com Jesus, mas não tinha comunhão com Jesus. Apareceu, não, Jesus, eu sou Jesus, é um fantasma, não, eu sou Jesus. Ah, senhor, me chama para mim até. Precisava ele falar assim? É a ignorância do cara, né? Então venha. Ele foi. E quando ele olhava para Jesus, ele estava indo. Mas quando ele começou a perceber o vento, a força do vento, a tempestade, ele começou a afundar. Aqui, o diabo mostrando para Jesus o que ia acontecer com Pedro. Pegou a chave, destravou a mente, explodiu. Explode sua mente, pessoal. Imagina você, eu quero que você entenda. E para mim está sendo aqui forte isso. Eu me imagino na posição de Jesus. Eu estou aqui, o diabo fala assim, olha, cara, ô Theos, se você é tirado aqui de baixo, aqui, ó, você pode dar ordem a Deus aí que ele vai te guardar, cara. Ô Theos, se você saiu das drogas, saiu de tudo, você pode ir lá vai lá agora na boca de fumo, enfrenta o traficante. Você não vai acontecer, você não vai ter fome de usar droga. Eu estou sendo movido a uma voz humana. Isso aí é demoníaco. Isso é babilônico. Isso é poder babilônico, não é poder celestial. Por quê? Quando a pessoa ela tem o Espírito Santo, não precisa ninguém falar para ela. O próprio Deus mostra. Eu vou ali, o cara já está bem. Eu vou ali na boca de fumo e vou resgatar aquela alma para Jesus. Por quê? Porque ele sabe que Deus é com ele na mente, que Deus governa a mente dele, governa as palavras dele, governa o ouvido, o olhar dele. Ele não vai motivado pelos outros. Ninguém precisa falar para ele que ele precisa evangelizar, ganhar almas para o reino. Ninguém precisa falar para ele, você tem que parar de mentir, parar de errar. Vou dar um exemplo para vocês. Esse dia para trás eu fui fazer um orçamento, eu estava até falando com esse cliente. Eu falei assim, vai conversando, né? Eu falei assim, 3 meses, meu querido, só recebendo não, sem um trabalho. Ele olhou para mim assim, mas o que está acontecendo com você? Você não é da igreja? Me deu vontade de rir, né? 3 meses sem entrar um serviço. Mas, Théo, nada. Cara, tô indo pela misericórdia. Indo pela misericórdia. Às vezes entra um serviço de 50, eu vou lá e compro arroz, eu vou lá e compro um feijão. Théo, mas a igreja não pode te ajudar, não? E esse Deus que você professa, que você fala tanto, será que ele é tão carrasco assim? Aí ele falou daquela forma para mim e eu comecei a alimentar as palavras dele. Ou seja, estava tentando implantar dentro de mim um reino babilônico que não é celestial. Mas eu não falei na cara dele, né? Na mesma hora que eu fui falando, e aquele trem foi enchendo minha cabeça, eu olhei nos olhos dele, sério. Ele falou assim, ele pensou que eu estava passando mal. Que eu olhei na cara dele, fechei a cara e só fiquei olhando. Eu fiquei assim. Mas dentro de mim estava assim, ó, sai daqui, Satanás, arreda-te. Me deu vontade de falar, arreda-te, Satanás. Sai da minha vida, sai dos meus caminhos. É Deus que está me colocando nesse vale, eu vou vencer. E de repente o cara mudou até a conversa. Mas, pois bem, vamos ver o negócio. Aí pronto, mudou. Então, é uma decisão que a pessoa tem que tomar. Aqui Jesus fez do mesmo jeito. O diabo falando e falando, pera, ô Satanás, o rolê aqui, ó. O papo aqui não é assim não, filho. Jesus falou assim, ô Satanás, o papo aqui não é assim não. Arreda-te. Ó, presta atenção. Não tentará o seu teu Deus. Está escrito. Então, se mantém no seu lugar aí, diabo. Jesus pegou e pôs ele no lugar. Pôs ele no lugar. A outra passagem nós vamos ler amanhã, que está mais forte, que todo mundo já leu, está tudo cansado. Mas a direção que vem do Espírito é amanhã. A parada é sinistra. Então, isso eu falando com um cliente semana passada. Aí, minha esposa falou ontem para mim, ela foi em umas, meu bem, e novidade? Eu falei, nada, meu bem, novidade nenhuma. Meu bem, como é que vai fazer? As coisas tá assim, assado, como vai fazer? Eu falei, meu bem, eu não sei. Eu só sei que nós estamos sendo conduzidos por Deus. Eu não sei aonde Ele quer chegar. Eu não sei. Se for para padecer, nós padece. Se for para perder, nós perde. Mas a gente vai ganhar, eu não sei o quê. E se viver no Espírito
Mas, sempre, como eu falei para ela, falei assim, ó, mas a gente não pode se acomodar e nem aceitar, porque é inaceitável uma situação dessa. Viver uma vida deplorável, pessoal, não vem do contexto bíblico. Não vem do contexto bíblico. O contexto bíblico é rico em bênçãos. Para ele se tornar a bênção na sua vida, você tem que ser pressionado. Ó, quer ver? Eu li uma coisa semana passada na live, quer ver? Cadê aqui, ó? Pressão é um privilégio. É isso que forja o verdadeiro líder. Semana passada, foi dia 28. Dia 20, domingo, né? A última que a gente estava falando. Domingo foi isso. A pressão é um privilégio. É isso que forja um verdadeiro líder. Cara, se você está passando por um momento difícil, eu sei. Você acha que eu não passo, não? Tenho carro, mas não tenho gasolina. Verdades sendo ministrada, já te disse. Deus está te usando, mantenha o chama acesa. Obrigado, Adriel. É isso aí. Adriel é gente boa demais. Fortíssimo. É igual, por exemplo, eu te falando, eu tenho um carro, mas não tem gasolina. Eu vou ostentar uma vida? Não, eu vou andar de carro, porque o que o povo vai pensar? Que se lasque o povo vai pensar de mim, eu andar a pé e pronto, acabou. E, mas você tá quebrado? Tô. Eu falo, tô quebrado, e daí? E daí? Ó, eu tenho aí, ó, conhecidos. Por exemplo, eu tenho um colega meu de infância. O cara sabe que eu trabalho com energia solar lá em Goiânia. Aí a mãe dele me ligou, Théus, você fez o orçamento lá pro Marcelo? Eu falei, fiz. Ah, ele tá colocando com o outro. Vou fazer o quê? Eu vou obrigar ele a colocar? Ele não quer. Aí eu, conversando com ele, né? Não, foi meu sócio, tá? Barulho, sócio. Porque se ele quisesse manter, não, tem o meu primo que mexe lá. Meu primo, eu vou colocar com meu primo. Então é a pessoa que procura. A outra ali também ontem foi à tarde, minha esposa foi para Inhumas. Eu tô com uma casa para vender aqui no Carmélia, e o cara falou assim, não, eu tô com um cara para comprar a sua casa lá e tá. Eu falei, não, é comissão, pô. Ia entrar uma comissão boa para mim, é 5% de 300, né? Então dava um valorzinho bom, é 5%. Nossa, dava uma... Aí o cara falou na minha cara, não, eu vou te dar 3 mil e o resto é meu. Eu falei, mas por quê? Você não é corretor, caramba? Não, porque eu tenho um comprador e tal. Obrigado. O cara desistiu de vender a casa. O cara usando a minha situação, ou seja, o cara não, né? O diabo, que só ele que sabe, vendo a minha situação, o momento que eu tô passando, falei na cabeça do cara, porque o cara, não tô falando que não ele é de Deus, ele é de Deus. Só que ele dá mais ouvido ao contexto do domínio babilônico, não o domínio celestial. Deixa eu encher o coração. Eu que mando, Teles, tá? Eu vou dar 5, vou te dar 5 e o restante é 1.000. Eu olhei assim, falei, não, cara, tá errado. Ah, não, o cara não quer vender a casa mais não. Pronto. E cheguei lá e falei, se vier alguém aqui, é tanto e assim, sim. O cara falou pra mim de noite, ó, teve um rapaz aqui que trouxe o comprador. E eu falei, a casa, eu tô vendendo a casa. Mas por você, Telvis, porque você, eu não vendi a casa, eu coloquei o valor que você falou. Então você vê que eu com o cliente estava em sintonia. Então a pessoa ela é consciente, ela está sabendo. Ela me deu a oportunidade de vender, certo? Ele não precisa de vender, ele não está apertado, louco. Ele, louco para vender. Ele deu a oportunidade de vender, mas falou assim, eu quero que você venda. Deus, eu duvido. Eu te passo o telefone, liga para ele. Se você estiver duvidando, eu te passo. Vai aí nos meus comentários, Deus, passa o telefone, quero falar com ele. O cara é louco. Não, o trem tá tão difícil vender, o cara tá vendendo o imóvel. Ele não tá com pressa de vender o imóvel, não, pessoal. Ele tá vendendo o imóvel para me ajudar a ser comissionado. Então, você entendeu? Então, quando você agrada o reino celestial, Deus fica a seu favor. Deus fica sendo seu escudo, sua direção. Deus fica sendo seus olhos. Olha para você ver, eu postei aí no meu stories, stories, né, que fala do Instagram, o Bispo Edson falando. Deus era o único que via Davi como rei. Nem o pai de Davi via ele como rei, via ele como um menino franzino, pequeno, cheirador de bosta, fedendo bosta de ovelha. Enquanto o pai via os filhos formosos e tarará, aquela coisa. Que é a carne. Mas Deus via Davi como rei.
Então você que é idoso, que teve as oportunidades passadas e não aproveitou, de se voltar para Deus, há tempo ainda para você. Até, mas estou no fim da vida, não interessa. Sua carne está velha, mas o seu espírito é novo. Sua mente é nova, você tem mais amadurecimento. Procure ler a Bíblia. Ah, minha visão não me ajuda. Tem Bíblia e-book de você ouvir. Hoje tem tanta modernidade. Ah, eu não sei mexer no celular. Pô, caramba, não dá desculpa, não. Joga essa muleta fora. Até quando você vai ficar dando desculpa? Por isso que sua vida tá desse jeito. Para de dar desculpa. Ah, eu não consigo ir na igreja porque tá chovendo. Pelo amor de Deus, você nasceu, eu nasci pelado, sem nada, sem carro, sem nada. Que é isso? O que é? As coisas tá difíceis pra mim, eu não fico dando desculpa. Ah, tá tão difícil pra mim. Ah, eu não vou porque eu tô sem isso. Não, eu só falo na cara. Ô, Theo, é igual o menino ali, o Cristiano, mora na chácara. Ele precisou de mim domingo, né? Theo, estou precisando lá na chácara. Eu falei assim, Cristiano, passa aqui pra mim, aqui em casa, que eu tô sem gasolina, meu carro tá sem bateria e eu não tô dando. Ele falou, não, Theo, eu passo na hora. Pôs as ferramentas, ele foi lá, fiz o serviço, executei o serviço, voltou e me trouxe, pronto. Eu fui sincero. Aí ele perguntou, Theo, o que tá acontecendo? Ele perguntou pra mim o que tá acontecendo. Eu falei, não, cara, eu te falar uma coisa. O que tá acontecendo eu não sei, eu sei que eu vou sair dessa. Aí ele falou assim, você não vai falar que é Deus, não? Eu falei, não. Eu não vou falar que é Deus. Eu vou falar que eu tô precisando passar por isso, para aprender alguma coisa. Às vezes eu errei a questão na prova e tô pegando a prova de novo. Porque você sabe que quando as coisas acontecem... Lembra quando você estudava? É desse jeito. Você errava a prova e já entrava em recuperação. Já tá terminando a live já, meu irmão. Já tô terminando. Ixi, já 5h52, caramba. Fazer o quê? Ô, Adriel, eu queria saber se você pode fazer uma oração pra gente, ou eu coloco você aqui, se fazer uma oração finalizada. Pode, meu irmão? Tá bom, vamos falar pelo zap? Falando sim. Você pode fazer a oração pra abençoar o pessoal aí? Se você falar que pode, eu abro a câmera aqui e você faz. Agora, se não quiser, eu vou fazer a oração. Rapaz, a gente tá conversando tanto, a gente tem internet, que é 1 hora só de live e já tá 52. Caramba, hoje voou. Mas a explicação foi fodida hoje, hein? Ó, abriu, destravou, somente explodiu, que a minha mente aqui abriu pra tanta coisa, não tem noção. Tá bom, meu irmão. Então tá bom. Então você, pessoal que tá do seu lado, fecha os seus olhos e mentaliza tudo aquilo que você teve na vida e você perdeu por sua ignorância. Eu quero que você respire fundo. E colhe para você. Mostre para você agora aquilo que você teve as oportunidades passadas e você perdeu. Eu estou falando com você jovem, você velho, você idoso, crente, evangélico, católico, espírita, budista, ateu. Você que não acredita em nada, você que é maçom, enfim, acredita no arquiteto do universo. Eu estou falando com você, que se essa live despertou dentro de você algo, respira fundo e mentaliza. Eu quero que você procure mentalizar pelo menos alguns segundos aquela oportunidade que você teve no passado e perdeu. Você vai voltar no passado. Consertar não tem como, mas você vai mentalizar e sentir aquela mesma adrenalina. Você vai sentir dentro de você aquela emoção, aquela tristeza, aquela vontade de gritar. Sinta! Sinta! E você sentindo, você está permitindo que Deus te envolva com o poder dele. Permita essa luz te envolver, te abraçar agora. Permita. Permita Deus te abraçar a sua mente, abraçar o seu coração, abraçar o seu espírito. Entenda, você não nasceu para ser mais um na multidão. Você nasceu para fazer diferença. Deus escolheu Davi não porque ele era homem de guerra, mas Deus era a menina dos olhos dele. Ele tinha um olhar de misericórdia. Deus via em Davi um misericordioso. Então seja misericordioso com você. Se perdoa porque você tomou uma atitude errada. Você foi induzido por alguém e sem pensar, você tomou uma atitude errada. Então, não perdoa primeiro as pessoas, perdoa você. Isso. Fala, Deus, eu quero ter força para me perdoar. Porque eu falei palavras vãs, eu tomei decisões erradas.
Fui eu. Eu poderia ter filtrado as palavras que eu ouvi, mas eu não filtrei. Eu dei raízes para essas palavras germinar dentro de mim e ficar crônico o meu problema. Então peça para Deus te dar força para se perdoar. Isso. Após isso, você perdoa as pessoas que te fizeram mal. Perdoa as pessoas que te difamaram sua imagem. Perdoa os prejuízos, as pessoas que te deram prejuízos. Perdoe a pessoa que falou mal de você, que desejou a sua morte, que quer ter o que você tem. Perdoa a pessoa, aquela pessoa que te odeia, que te detesta. Ela prefere ver todo mundo menos você, porque você é uma pedra de tropeço na vida dele. Então peça para que Deus perdoe ela, abre os olhos dela e se conserte com o Pai. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, consagra os nossos pensamentos, os nossos olhares, o nosso falar, o nosso respirar, o nosso ouvir, o nosso agir. Consagra nossas atitudes, a nossa família, a nossa casa. Consagra, meu Deus, os nossos amigos, vizinhos, o nosso ambiente de trabalho, o núcleo de amizade que temos, o contexto da onde a gente vai. Consagra a nossa vida. Consagra o nosso ir, o nosso voltar. Pois nós entregamos as nossas vidas, tendo a certeza da vitória em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. É isso aí, pessoal. Bora pra cima, partir pra cima com tudo. Deus é contigo. Não se importa com o que falam de você. Faz a diferença. Você é o escolhido. Você tem tudo para vencer. Bora pra cima. Para de mimimi, não dê desculpa mais. Joga essa muleta fora. Tá certo? Bora pra cima. E amanhã estaremos aqui novamente, 4h50 da manhã, no Conexão Prosperar Sem Errar, no Propósito DVN. 365 dias de disciplina, 277 dias de vitória, 365 dias de nova mentalidade, com o método está escrito. Tá certo, pessoal? Forte abraço a todos. Bora pra cima, bora. Deus abençoe a todos e até amanhã.